Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Off dessa noite, que vai discutir a respeito da crise econômica. A crise começou no mundo, está se espalhando pelo Brasil, aqui no estado de Pernambuco não é diferente. E hoje a gente vai discutir com um economista e com um consultor de empresas sobre este assunto e como sobreviver a esta crise. Para isso, nós convidamos o José Emílio Calado, que é economista, e também o Fábio Menezes, que é consultor empresarial. No programa Em Off, que está começando agora. José Emílio Calado, economista, Fábio Menezes, consultor empresarial da TGI Consultoria e Gestão. Boa noite, a gente vai discutir hoje e aí vai também esclarecer um pouco ao nosso telespectador, nossa telespectadora, sobre essa crise aí que está assustando todo mundo, né? O que é que significa na prática essa crise? O que é essa crise hoje que se passa no mundo, no Brasil, no estado de Pernambuco, por consequência também? Como analisar essa crise atual em nível mundial? Hoje a gente tem a Grécia ainda complicada, enfim, os Estados Unidos já se recuperando daquela crise de 2008 e o Brasil, que naquela época estava tão bem, afundando numa outra crise, né? Como analisar essa questão toda hoje? Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite aos telespectadores. Você tem razão. Nós temos hoje o Brasil vivendo essa crise que nós vamos falar daqui a pouco, e a nível mundial nós tivemos há cerca de 3, 4 semanas um problema na Bolsa da China, mas já conseguiu se recuperar, e nós temos o problema da Grécia, que esse realmente está fazendo com que todos os setores econômicos e países como a Alemanha, França e tudo, se preocupem em função de que estão bastante, eu diria, estão ali, vamos dizer, envolvidos com isso, né? E que precisam resolver o problema da Grécia. Me parece que as coisas estão sendo resolvidas, né? E nós temos que torcer para que isso seja resolvido, que a Grécia não saia da zona do euro, e aí, consequentemente, essa crise hoje existente, ela não comece a afetar outros países, tipo Espanha, Portugal e por aí vai. Que entraram naquela crise também, mas já, de alguma forma, se recuperaram um pouco, talvez não totalmente, mas se recuperaram um pouco, né, Fábio? Sim. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Mário. Nós é que agradecemos a sua presença. De fato, o mundo vive uma taxa de crescimento média menor do que na última década, né? A China, que era um país que comandou aí, do ponto de vista do ritmo de crescimento, conseguindo crescer a taxas acima de 10% até alguns anos, não cresce mais nesse ritmo. Ajudou muito o Brasil, né? No começo do governo Lula, se a gente olhar o gráfico das commodities, o superávit primário do Brasil cresce muito, porque a China comprava muito do Brasil soja, comprava muito minério de ferro, mas essa realidade não existe mais. Nós temos também a zona do euro, como o Calado falou, que vem aí tentando se manter unida, né, com a ameaça da Grécia sair, Reino Unido também, que já está discutindo essa questão, até que ponto vale a pena continuar na zona do euro, e os Estados Unidos, que vem saindo de uma crise muito forte, uma crise aguda em 2008, 2009, mas vem se recuperando bem. Eu vi recentemente, no início dessa semana, os dados do desemprego nos Estados Unidos, e eles estão experimentando taxas cada vez menores de desemprego, o que é muito bom. E, enfim, os Estados Unidos ainda é o maior país do mundo, né, que tem uma capacidade de propulsão da economia mundial muito boa, e a gente precisa se articular cada vez mais com essas forças econômicas. O interessante é que, naquela época da crise dos Estados Unidos, o Brasil tomou uma medida que a maioria dos economistas acharam que foi acertada, a mais acertada, que foi de diversificar os negócios. Aí entrou com a China, enfim, com outros países da União Europeia. E agora a ideia é voltar-se um pouco mais também para os Estados Unidos novamente, que já estão voltando a crescer, né?
Os senhores concordam que essa é a melhor forma de se fazer? Nós temos apenas que ter um certo cuidado com relação a esse relacionamento com os Estados Unidos na questão da qualidade. O americano é uma pessoa que preza muito pela qualidade de seus produtos, né? E a gente precisa, para entrar nesse mercado, a gente precisa dar um choque de qualidade aqui, para que a gente possa ter produtos, inclusive competitivos, lá e vender para os Estados Unidos. Mas tem um outro aspecto que isso pode ser que seja interessante, que é a questão do açúcar. Se os Estados Unidos abrir um pouco o mercado de açúcar, aí abre-se uma grande chance de a gente poder exportar açúcar para os Estados Unidos. Né? Então, eu acho que para que a gente possa abrir esse mercado americano, nós precisamos cuidar da qualidade dos nossos produtos. A China continua com o seu crescimento ainda caindo, né? Ela já foi bem maior, como o Fábio falou, vem caindo, então as commodities já não são mais o que eram no passado em termos de preço, né? E então se a gente quer se tornar competitivo nesse mercado, a gente precisa buscar novos mercados e principalmente cuidar da qualidade. Agora, esse problema é mundial mesmo, os BRICS mesmo, a Rússia, por exemplo, está mal, né, atualmente, economicamente falando. Né? Aí você vê a África do Sul, enfim, a Índia, estão talvez um pouco melhores. O Brasil, nessa crise que não é só econômica, é política também. Né? Quer dizer, então parece que é uma coisa meio que mundial mesmo. Do ponto de vista geral, a economia está crescendo menos, a economia mundial está crescendo menos nessa tentativa de recuperação, principalmente dos Estados Unidos. Isso impacta todo mundo. Agora, eu acho importante reforçar a questão colocada da produtividade. Em 2009, quando eclodiu, né, a crise do subprime nos Estados Unidos, a estratégia do Brasil foi voltar-se para o fomento do mercado interno, foi a política anticíclica, que deu certo. Né? Vocês se lembram que Lula foi para a televisão dizendo que o povo precisaria ter cuidado, mas não deveria parar de consumir. Isso funcionou, porque tinha uma camada substancialmente grande da chamada nova classe média, né? Pessoas que estavam entrando numa faixa de consumo que não existia antes. Então isso impactou no varejo, impactou no mercado de viagens, né? Pessoas que não tinham a prática de viajar e começaram a viajar, inclusive para fora do país. Então movimentou muito bem a economia. Mas a realidade mostrou que esta não foi uma estratégia sustentável. Isso ajudou o país a combater aquele período de crise, né, passar bem por aquele período, a crise dos Estados Unidos, mas não é mais possível, porque as pessoas compraram carro com IPI reduzido, compraram geladeira, enfim, os eletrodomésticos da linha branca, mas não vão comprar um segundo carro, um terceiro carro, uma quarta geladeira. Essa estratégia ela se esgotou nesse período. E, portanto, a questão da integração do país ao mercado global só acontecerá se a gente tiver um nível de produtividade padrão mundial. E hoje não é essa a realidade. A produtividade do trabalhador brasileiro é cerca de 1/5 da produtividade de um trabalhador americano. Essa é uma discussão muito complexa, tem muitos questionamentos, mas a gente sabe que ainda temos uma educação básica que não é de qualidade padrão mundial, enfim, as escolas técnicas que precisam se expandir ainda mais, mas é uma questão crucial que vai permitir que o Brasil seja, no futuro, de fato, um player global, com uma pauta de exportações mais expandida do que tem hoje, né? Os senhores acreditam que aquele momento mais próspero que o Brasil teve no governo Lula, me parece que o primeiro governo de Lula, Sim. Ele foi uma ilusão ou não? Para aquele momento ele foi a questão mais certa, a forma mais certa? Na minha visão, aquele momento havia uma série de fatores ocorrendo a nível mundial e que isso poderia afetar o Brasil, mas, como o Fábio colocou, o Brasil trilhou o caminho do consumo, né, incentivando o consumo, incentivando a compra de carro, incentivando a compra de eletrodoméstico, essas coisas todas, dando renda para as pessoas. Né, e aí você teve aquele boom de gente consumindo. Naquele momento eu acho que foi o momento certo
para combater esse tipo de problema que, como o próprio Lula disse, que era uma marolinha que vai chegando aqui, né? Aí tem gente que diz o seguinte, mas não se sustentou. Então, se não se sustentou, é porque não era uma marolinha, assim como o ex-presidente Lula dizia? Ou foi por conta da gestão da Dilma Rousseff realmente que complicou a situação? Tem um fato aí que é importante, o seguinte, veja só, você, quando dá renda para as pessoas, ela começa a consumir. Então ela compra o primeiro carro, ela compra a primeira televisão, ela compra a primeira geladeira, a primeira casa. Bom, então tudo isso cria esse consumo, mas depois eu não vou comprar o segundo carro, eu não vou comprar a segunda geladeira, a segunda televisão. Então isso já está endividado, né? Isso mesmo. Então eu não vou comprar isso. E aí o que é que você tem que fazer? Por isso que naquele momento deu certo, mas ele não se sustenta, como o Fábio colocou. Você tem que partir para as novas estratégias, novos caminhos. Eu acho que se a gente pensar o começo do primeiro governo Lula, a gente lembra que existia uma certa crise de credibilidade muito grande. Como é que vai ser? Lula tentou ser candidato 3 ou 4 vezes, se elegeu, era o primeiro governo do PT, né? O que é que Lula fez? Lançou aquela carta aos brasileiros dizendo que não ia acabar com o país e aproveitou o ritmo de crescimento da China e elevou logo o superávit primário. Ou seja, isso deu uma certa tranquilidade a nível mundial com relação à expectativa do que é que ele ia fazer com o país. Isso deu certo, o Brasil conseguiu experimentar taxas de crescimento de 5%, de 2010 o país cresceu 7.000%, uma taxa de crescimento muito vigorosa. Aí aconteceu a crise dos Estados Unidos, ou seja, o ritmo de crescimento mundial não era mais suficiente. O Brasil voltou-se para o mercado interno e conseguiu também vencer essa crise, combater bem essa crise, conseguiu ainda, conseguiu passar por esse período. Só que agora a gente não tem um mundo crescendo a taxas muito vigorosas, em especial a China, que crescia 10, 11, chegou a crescer 14, enfim, hoje cresce 7, 6. E o mercado interno também não tem condição de ter um volume de consumo muito expressivo. O que é que faz? Eu acho que além de questões peculiares do governo Dilma, de alguma política econômica que se mostrou que não era suficiente, não era adequada e produzia alguns problemas, o Brasil, quando a gente analisa o Brasil no contexto mundial, ele está numa situação menos favorável. Não que a crise mundial justifique a crise brasileira, não acho que seja assim, mas de fato não é o melhor cenário mundial. E aí você cria, então, qual é agora a forma de você sair disso? É você passar a incentivar o investimento em coisas novas, em empregos, em indústrias, em serviços, comércio, coisas que possam atrair novamente emprego, né? Investimentos, e aí sim, você começa esse pessoal todo aqui que está começando a ser empregado nessas novas indústrias, nessas novas oportunidades, esse é o pessoal que vai começar a consumir. Porque quem já consumiu, acabou, ele não consome mais, ele não tem mais que comprar 2, 3, 4 carros. Então, a política agora tem que o quê? Incentivar os investimentos produtivos. Uhum. Bom, aí a crise chegou mais forte agora no Brasil, as pessoas estão apreensivas, e é normal que isso aconteça. Né? Tem gente que diz, isso é a campanha do pessimismo, do quanto pior melhor, né? Enfim. Mas na prática a gente está observando isso no dia a dia. Os alimentos estão mais caros, as tarifas de energia estão mais caras, os combustíveis estão mais caros, enfim. E as pessoas estão com... O dinheiro está acabando mais cedo, antes do final do mês. E as pessoas estão tendo que fazer opções. Ou paga o que deve, ou faz as compras. Novas compras. Enfim. E o que fazer numa situação como essa? Decorrente desse incentivo ao consumo, a população ficou altamente endividada. Uhum. Né? E aí tem que pagar as contas do que já comprou. Pagar as contas do que já comprou. Depois você tem quando você entra num nível de renda, aí você começa a ter um nível de exposição de consumo, de utilização de serviços como TV a cabo, é o que chama o padrão de vida. Isso. Né? Então você entrou naquele padrão de vida que tudo aquilo entrou no seu custo.
Aí você tem, tarifa de energia aumentou barbaramente. Pronto, aquilo já começou a aumentar. E aí você não tem mais condição de pagar, porque já não começa a não sobrar tanta coisa de renda. Então, o que precisa acontecer no Brasil é que, primeiro, você precisa deixar com que essas pessoas se equilibrem na sua questão financeira e, através dos investimentos produtivos em novas indústrias, novos serviços e tudo, você possa fazer com que investimentos cheguem, criem renda para mais pessoas e essas pessoas vão consumir e eu vou me equilibrar na minha situação financeira. Fábio? Eu acho, Mário, que a gente está passando por a gente está correndo um risco de ter uma crise social mais acentuada. Nós temos uma crise econômica evidente e uma crise política também, e elas se retroalimentam. Né? Isso é muito ruim. É muito ruim, realmente. Porque agrava a situação. E eu acho que essa combinação da crise econômica e da crise política, ela pode estimular uma crise social muito aguda, justamente por conta dessa observação que o Calado faz. As pessoas que tinham um certo padrão de vida, usando a sua expressão, e experimentaram outro patamar de consumo e passaram a viajar, a andar de carro, a consumir determinados produtos e serviços que não consumiam antes, elas não aceitam voltar para a vida anterior. Se chegar para essa chamada nova classe média e perguntar, olha, agora essa brincadeira aqui acabou, agora a gente vai ter que voltar àquela vida anterior. É um problema grande, aí o povo vai para a rua e a confusão vai ser muito grande. A gente não sabe que prazo essa crise vai durar ainda, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, né? Aliás, tem um provérbio árabe ótimo que diz, aquele que prevê o futuro mente mesmo se acertar. Então, mas tem um bocado de gente prevendo aí. O governo está prevendo que em mais ou menos 2 anos a coisa se equilibra. Os analistas dizem, não, é um pouco mais na frente, é 3, 4 anos que se equilibra, isso aí. Mas é um movimento natural do mercado. Todo mundo faz as previsões, daqui a 6 meses todo mundo revê suas previsões e vai continuar assim sempre. É muito difícil fazer previsões. Do ponto de vista pessoal, o que a gente não pode fazer é reduzir custos. Isso não tem jeito. A gente vai ficar, dito de forma mais piada, a gente vai ficar mais pobre, digamos assim. Evidentemente, fazendo o esforço de sustentar alguns investimentos, alguma coisa que sustente o nosso padrão de vida, mas a gente vai ter que cortar custo. Ok. E daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa, a gente continua discutindo a respeito da crise econômica no Brasil e o que fazer para se equilibrar e tentar sair dessa crise. Chegamos ao segundo bloco do programa em off dessa noite, conversando a respeito da crise mundial, a crise no Brasil. É uma crise não só política, mas econômica também, institucional, que afeta a todos nós, afeta a estados, a municípios, a empresários, ao cidadão comum como nós. Estamos conversando a respeito desse assunto com o José Emílio Calado, que é economista, e o Fábio Menezes, que é consultor empresarial da TGI Consultoria em Gestão. Bom, e aí fica aquela história, por exemplo, os estados que dependem de verbas do governo federal, ficam em situação complicada, né, porque recebem menos verba. O governo de Pernambuco, por exemplo, há algum tempo está tentando se endividar, obter autorização do governo federal para obter financiamentos, empréstimos, e o governo federal não libera. E aí fica difícil, as obras travam, enfim, aí a gente vê essas obras paradas em alguns momentos. Difícil para os estados também, né? Isso mesmo. A Pernambuco, apesar de com esses assuntos da Fiat aqui, mas começou a sofrer. A gente aqui não é uma ilha de prosperidade, né? Mas eu indico o seguinte, Mário, a crise ela tem um fator que começa com o governo dos erros do passado, de uma política econômica que veio sempre erradamente querendo incentivar somente o consumo, né? E aí chegou aonde a gente chegou, principalmente não controlando gastos, gastando mais do que arrecada, né? Quem deveria dar o exemplo, o próprio governo não deu. Não deu.
E aí nós depois começamos com uma crise política. Depois desse problema econômico, crise política, e ninguém sabe quem manda no país, né? E culminando com tudo isso, para botar mais um foguinho, é a questão da Operação Lava Jato, que a gente chama de crise corporativa. Nós tivemos a Petrobras envolvida, uma grande empresa do Brasil, com as 8 maiores empresas de construção civil do Brasil envolvidas nesse assunto. Então, isto fez com que o desemprego nessa cadeia de óleo e gás fosse começando a ser afetado, né? As empresas demitindo, porque não tinha mais contrato com a Petrobras. Aí isso começou a gerar também na construção civil, e agora a gente começa a perceber que está se espalhando. Qual é a grande questão aí? É que, não que a Operação Lava Jato seja, eu acho que a Operação Lava Jato está prestando um serviço enorme ao nosso país. Nós precisamos sofrer tudo isso para que a gente possa aprender e, a partir disso, a gente se inserir em novas regras, transparência, que as pessoas não vejam os cargos públicos como forma de poder enriquecer. Uma nova cultura, né? Isso mesmo. Então, acho que a gente vai ter que passar por isso para que a gente possa, a partir de então, eu acredito, nós vamos ter um grande país, numa outra forma, quando tudo isso for resolvido. O setor da construção civil espera, inclusive, fechar 2015 com 500 mil postos de trabalho a menos. Isso já vem vindo desde o final do ano passado, do último trimestre do ano passado, em cerca de 300 mil até agora, e a expectativa é de que nesses últimos meses do ano, nesse segundo semestre, mais 200 mil postos sejam retirados do mercado. É um prejuízo grande, né? É um número muito substancial, realmente. Eu acho que a gente vai ter outras surpresas dessas até o final do ano, Mário. A gente já teve em abril aproximadamente 100 mil demissões. Isso nunca tinha acontecido na história no mês de abril. Em maio mais, em junho mais, e provavelmente a gente vai ter que se deparar com alguns recordes, infelizmente, dessa natureza. E não tem muito o que fazer nesse sentido. Por quê? Você estava falando de Pernambuco. Eu acho que Pernambuco nunca esteve numa posição tão favorável para enfrentar uma crise dessa no momento, por conta dos investimentos que aconteceram nos últimos anos. Então, se a gente pensar, a crise é boa, é ruim, é evidente que ninguém quer passar por uma crise. Mas, raciocinando, a condição de enfrentar a crise, a de Pernambuco é muito mais favorável do que em outras situações, em outras épocas. E a gente sofre especialmente por conta da Petrobras. A Petrobras fez investimentos significativos aqui, como a refinaria, como o polo petroquímico. O estaleiro não é da Petrobras, mas a Petrobras é a consumidora, é quem compra os estaleiros, Transpetro, enfim. Então, Pernambuco vai sofrer um pouco mais por conta da questão da Petrobras. A gente não sabe até quanto tempo vai durar para a Petrobras recuperar, de fato, um funcionamento melhor do que a paralisação que existe hoje, né? Mas eu acho que isso é importante. A gente entender e reconhecer e até, de certa forma, respeitar a crise que existe. Não adianta a gente achar que não, isso não está acontecendo, isso é uma questão da mídia. Existe sim uma crise. Mas, por outro lado, a gente reconhecer que estamos em condições melhores para enfrentar. Vamos ter dificuldade sim, o Estado tem uma capacidade de endividamento, mas não consegue se endividar por conta do governo federal. Mas uma hora resolve. Não vai ficar assim eternamente também. A gente vai ter que demitir em algumas situações, que reduzir custos em outras situações, que fazer adequações. Os municípios sofrem bastante, né? Já não é de agora, já desde o ano passado vem crescendo muito por causa da redução do volume de repasses do governo federal. A AMUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco, está dizendo que cerca de 60% dos municípios hoje já estão implicados na questão da lei da responsabilidade fiscal, porque não estão recebendo aquelas verbas que já recebiam corriqueiramente do governo federal, e isso já está repercutindo na receita do município. Mas eu considero, Mário, também o seguinte, nas crises é que você exerce toda a criatividade para poder sair dela, né? E
também é na crise que a gente começa a ver quem é bom e quem não é. Porque você precisa enfrentar a crise, ela está aí, e daí eu tenho que ter, cada empresário, cada prefeito, cada pessoa, ela precisa ter os mecanismos de criatividade, inovação, para poder sair daquele caminho que hoje está ruim, mas você, com criatividade, você consegue sair. Eu tenho visto exemplos, né, de empresas que, mesmo nessa crise, elas estão enfrentando com muita serenidade, né? Cortou um custo ali, cortou um custo ali para atravessar esse momento, mas também, e aí é que e tem muitos empresários que enxergam dessa forma, eu preciso estar preparado, bem preparado, para quando essa crise terminar, eu estar bem preparado para... E quem tiver assim é quem vai colher os frutos. Você está falando empresas que estão se segurando para lá na frente voltarem a respirar. Isso mesmo. E tem empresa que ganha dentro da crise, quer dizer, que lucra ainda mais num momento de crise como esse? Tem sim. Sempre tem. Eu digo sempre que em toda crise alguém ganha dinheiro. A gente tem a oportunidade de acompanhar empresas de segmentos diferentes que estão melhor hoje do que nos últimos anos, por exemplo. Por que isso está acontecendo? Porque elas vieram fazendo investimento em gestão, se ajustando, melhorando os controles, raciocinando sobre alternativas de inovação, que agora o mercado está menos comprador de uma maneira geral, mas a empresa em si está muito melhor do que há 2 anos atrás, por exemplo. Então, algumas empresas experimentam até uma rentabilidade um pouco melhor, às vezes até com a faixa de faturamento um pouco menor também, mas uma rentabilidade melhor, porque ela veio se preparando, né? E os grandes investimentos, a gente falava sobre Pernambuco, os grandes investimentos que foram feitos ao longo dos anos, eles vão continuar. É evidente que agora, no momento de crise, as pessoas, de uma maneira geral, elas se retraem e esperam para ver o que é que vai acontecer nesse cenário. Mas ninguém constrói uma refinaria, que é um projeto público, mas até um projeto privado, uma Fiat, por exemplo, pensando em 2015, 2016, 2017. Um investimento de uma ordem dessa é raciocinado 20, 30 ou mais anos. Então, essa crise vai passar. Isso que Calado diz, para mim, é fundamental. Empresas que estão fazendo movimento apenas de redução de custo, que é sim importante, mas não deve ser apenas esse movimento, porque isso só faz diminuir. Quando esse mercado começar a se recuperar, que isso também é uma certeza, a gente não vai viver internamente em crise, tem empresa que vai estar numa situação pior do que no período pré-crise. E aí como é que ela vai fazer para competir? Por isso que é necessário reduzir custos, mas é também importante raciocinar sobre que investimentos devem ser preservados, para que a empresa não sofra de forma, além do inevitável, não sofra muito do ponto de vista da sua condição de competir no mercado. Concorda? Concordo, isso mesmo. A gente tem alguns exemplos e que o que está ocorrendo hoje é que dentro da nossa empresa também, a gente atua muito em fusões e aquisições de empresa, a gente está com enorme quantidade de trabalhos. Aumentou. Por quê? Porque os fundos de investimento, geralmente estrangeiros, perceberam uma grande oportunidade. O dólar subiu, então eu agora tenho, para comprar uma empresa aqui no Brasil, eu vou ter que botar menos dólar do que antes. Porque a empresa, vamos lá, quando eu avaliei essa empresa há 6, 8 meses atrás, ela valia tantos milhões que em dólar valia 100 milhões de dólares. Bom, e como o dólar aumentou, o valor dela em real continuou o mesmo. Então eu agora tenho menos dólar para comprar. Ou eu vou comprar aquela empresa por menos dólares. Menos dólares. Então, só numa empresa que nós estamos assessorando aí, esse nosso cliente economizou quase 100 milhões de reais na compra de uma empresa. Então você vai começar a perceber, ao longo desses meses, diversos anúncios de empresas sendo vendidas em função dessa grande oportunidade que está se abrindo. De fusões ou aquisições de empresas estrangeiras em relação às empresas nacionais. Comprando empresas nacionais. Na sexta-feira foi anunciado a compra da EBA, empresa brasileira de alimentos, para uma empresa britânica. Né?
Então, é essa oportunidade. Ele viu essa oportunidade. Então, a crise não bate com a mesma intensidade. Ela está sendo muito afetada na área de óleo e gás, por causa da Petrobras. Ela está sendo afetada na área de construção civil, né? Esses dois setores estão sofrendo muito hoje. Mas tem uma questão aí que eu acho que as pessoas e o próprio governo deveria estar olhando, é que, tudo bem, você tem a Petrobras, você tem essas grandes empreiteiras, que elas foram comandadas por pessoas que fizeram o que fizeram. Mas agora não. A Petrobras é uma grande empresa, ela está agora sendo comandada por uma pessoa extremamente profissional. Então, por que não reativar logo isso? Não é que esqueça o assunto, mas o assunto da Lava Jato está tratado. Então agora você volta o país a ter a Odebrecht, o Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, que são empresas, tem corpo técnico, tem corpo de engenheiros, tem pessoas ali sérias, e que o governo precisa tratar isso de uma forma que faça, que isole o problema do passado, e aí você consegue reativar. O problema, ao que parece, é que há executivos do alto escalão das empresas envolvidos, e aí fica mais complicado. A presidência da República, não, das empresas, presidentes das empresas. Substitui. A Petrobras foi feito assim. Substituiu. Está lá um grande profissional. Então aí agora sim agora você precisa recuperar. Porque isso está realmente atrapalhando a questão nossa do Brasil, porque pelo tamanho que a Petrobras tem, e todas essas empresas têm. Isso é uma cadeia enorme, que movimenta muito dinheiro, movimenta muito recurso, né? E parou tudo. Me parece que outro setor que também lucra com uma crise dessas é o setor que exporta, né? Sim. Quem exporta com o dólar mais caro. O dólar mais caro é favorável para quem exporta, de fato. Assim como é favorável também para setores de turismo que trabalham com o mercado interno, né? Então, nos últimos anos, a gente teve um dólar barato, que permitiu que as pessoas comprassem imóvel em Miami, fizessem enxoval de tudo que é natureza em Miami. As pessoas viajavam, iam para Miami como se fosse para qualquer outro lugar mais perto. Inclusive até porque lá os valores são um terço. Exatamente. Os valores são cobrados dentro do Brasil. E o raciocínio é o seguinte, não, por esse valor de eu sair do Nordeste para o Sul do país, ou do Sul do país para o Nordeste, eu vou para os Estados Unidos. Ou eu vou eventualmente para a Europa. Faço a compra do enxoval e pronto. Exatamente. Une útil ao agradável. Mas no momento atual de subida do dólar, é uma oportunidade para as agências de turismo, para os hotéis, enfim, para toda a cadeia de turismo, que pode fomentar um pouco o mercado nacional. É isso que Calado diz, que eu concordo inteiramente. A crise não afeta todos ao mesmo tempo, nem na mesma intensidade. Então, mesmo as empresas médias, pequenas e médias, que podem hoje não fazer operações com grandes fundos internacionais de fora do país, tá? Mas ela pode raciocinar sobre como eu me saio melhor do que o meu concorrente, que também é do meu tamanho. Então, o que é que eu preciso fazer para eu não ser tão impactado pela crise como ele? Eu posso, eventualmente, até absorvê-lo ou roubar um pouco do mercado dele. Bom, e o que orientar para as pessoas que estão nos assistindo? O pequeno empresário, por exemplo, está sentindo. Tem menos gente na loja dele lá comprando, né? Porque as pessoas estão se segurando para pagar o que devem. E aí, o que fazer numa situação como essa? Inovar? Buscar um diferencial? E que diferencial é esse? Nesses momentos de crise é que você tem que ter diferença. Quem vence na crise é quem faz diferente algo que fazia quando você sentia-se confortável, né? Então eu considero que hoje, para o empresário, ele precisa ter principalmente o controle do custo muito forte, né? Mas ele precisa inovar. Eu acho que inovação é a palavra essencial para que você possa vencer esta crise, né? Então, acho que a mensagem que eu posso dar para o empresário faça diferente, porque assim, e tenha atenção muito no seu cliente, saiba o que ele quer, saiba o que é que ele está querendo, saiba quais são as suas necessidades, né? E aí sim você vai poder ter esse cliente, fidelize ele,
né? Fidelize para que ele não vá para o concorrente, né? Faça essas ações de fidelização, porque eu acho que aí você consegue vencer a crise. É por aí, Fábio? Sem dúvida nenhuma, é por aí. E eu acho que antes da gente falar um pouco das medidas do que fazer, eu acho, Mário, que a gente não pode se desesperar. É entender, sim, que a crise é muito séria, né? A gente precisa respeitar isso, mas o desespero ele não constrói nada. Se a gente olhar um pouco mais para trás, vê que o Brasil já passou por outras crises, muitas outras crises seríssimas. A gente já teve inflação de mais de 80% ao mês, de 1.500% ao ano. A gente já teve confisco do meio circulante, a gente já teve 2 moratórias na década de 80. Então passamos por crises muito mais sérias, muito mais difíceis do que esta de agora. E o sistema capitalista, de uma maneira geral, ele precisa da crise. Então vai sempre haver uma crise, a gente vai passar por essa agora e vão ter outras mais na frente que a gente precisa se preparar para passar por elas. Pronto, e a gente vai continuar conversando a respeito dessa questão daqui a pouquinho, no último bloco do programa Em Off de hoje. Chegamos ao último bloco do programa Em Off dessa noite, discutindo sobre a crise econômica no Brasil, como sair dessa crise, como enfrentá-la e sobreviver à crise, com o economista José Emílio Calado e também com o consultor empresarial Fábio Menezes, da TGI Consultoria em Gestão. Bom, e agora? A crise está instalada, as pessoas estão se perguntando o que fazer para sobreviver à crise e o que a gente poderia, nesse último bloco, levar ao nosso telespectador em termos de orientação? Por exemplo, para o pequeno empresário, né? Aquele que está lá apertado, aperreado, porque está vendo a clientela sumir. Enfim, o que fazer para sobreviver à crise e para respirar depois? Bom, num momento como esse, eu acho que as providências elas até se confundem para o pequeno, para o médio e para a grande empresa. Eu concentraria as recomendações em 4 pontos. A primeira providência seria cuidar do caixa. E aí com afinco, sendo pragmático, gerenciando não pelo desejo como a gente gostaria que acontecesse, mas pelo que é possível ser feito. Prolongando alguns investimentos, deixando para depois alguns investimentos, mantendo os que são indispensáveis e cuidando do fluxo de caixa mesmo, porque não é apenas a aferição do lucro. O lucro é uma questão relativa, muitas vezes até de interpretação. O que uma empresa não pode ficar sem é dinheiro no caixa para pagar suas contas. O segundo ponto seria cuidar das pessoas, não deixar que o moral, o entusiasmo das pessoas seja exageradamente contaminado por esse clima de crise. Então a gente precisa estar sempre conversando com as pessoas, que aí é justamente a terceira recomendação. Não podemos deixar de se comunicar com transparência com as equipes. Em alguns momentos, o gestor opta por não dizer algumas coisas, cancela até algumas reuniões, deixa para depois, porque não quer dar notícia negativa. Né? Geralmente, às vezes acontece ser mais negativo do que a própria realidade. Então, o gestor não pode deixar de se comunicar sistematicamente com a sua equipe. E o chefe não marcou a reunião. Alguma coisa vem por Exatamente, aí, né? Né? Quem vai ser demitido primeiro? Não é? Justamente. E a quarta recomendação, que é fundamental, é uma questão que Calado já colocou mais cedo, é a inovação. Ou seja, quando a empresa apenas corta custos, como se já não fosse uma questão muito difícil de ser feita, mas quando ela apenas corta custos, ela apenas diminui e, na melhor das hipóteses, ela vai acompanhar o movimento da crise. Quando a crise melhorar, ela melhora um pouco. Quando a crise piora, ela piora ainda mais. Então, é necessário cortar sim os custos, mas pensar que outros tipos de serviço ou que outros produtos podem ser oferecidos ao mercado. Pensar alguma coisa diferente. A gente só sai da crise quando faz alguma coisa diferente, não apenas melhorando o que já faz hoje. A gente vai começar melhor a respeito dessa questão da inovação, porque tem muita gente que pergunta assim, sim, mas e o que é inovar? Né? Enfim, daqui a pouquinho a gente vai começar a respeito dessa questão. Porque eu queria perguntar ao Calado a respeito da questão, a gente sabe que o governo federal, por exemplo, lançou recentemente uma medida para, segundo o objetivo do governo, manter os empregos. De que forma? Possibilitando empresas que estão em dificuldade, e aí me parece que tem que comprovar que está em dificuldade, que reduzam a jornada de trabalho e reduzam os salários dos trabalhadores para não demitir os trabalhadores.
Foi uma medida acertada essa do governo federal? Na minha opinião, Mário, essa medida ela veio atingir a indústria automobilística, né, que é a indústria que está mais, vamos dizer, sofrendo muito pelas demissões já feitas, né, redução dos níveis de venda de carro. E aí, então, o governo preocupado com essa indústria, que é uma indústria bastante importante na matriz industrial brasileira, né, se tornou assim. Então, o governo preocupado e lançou isso. Por que eu falo isso? Porque é tanta coisa que você tem que obedecer, que isso, para uma pequena empresa, para uma média empresa, não se torna vantajoso, né? Tanta coisa que você tem que... São tantas regras, muita burocracia. Então, aquilo ficou para você fazer com a indústria automobilística. Para essas outras indústrias, para essas outras empresas, o que é que eu recomendo, né? De que você possa, pegando um pouco o gancho aí do Fábio, trazer a equipe, motivá-la, né? Conversar com ela, olha, a situação é essa, e para que a gente possa sair disso, nós precisamos fazer diferente, vamos fazer o que precisamos fazer. Eu acho que discussões assim, saem ideias interessantes. A famosa tempestade de ideias, né? Isso mesmo. Reunir a equipe, discutir, e aí, o que é que você acha? Como a gente pode sair dessa? Isso, porque todo mundo ali unido, na mesma linha, você vai conseguir. Às vezes, uma opinião de uma pessoa ali, que ela pode dar uma opinião que seja interessante, porque ela está no dia a dia ali fazendo. Então, nesse momento, é importante a união de todos dentro da empresa. Aqui nós precisamos salvar a nossa empresa, nós precisamos enfrentar essa crise e vamos ser... E se você colocar ânimo nas pessoas, elas conseguem, elas dão resultado. Isso aí eu já vejo em diversas empresas que são nossos clientes. Quando se fala em reduzir custos, aí muita gente já pensa demissão, redução de quadro de funcionários. É vantajoso isso ou não? Em algumas situações não tem o que fazer, principalmente numa época de crise como essa. O que nós recomendamos sempre é ser transparente para as pessoas que vão sair da empresa e também para as pessoas que ficam. Porque se você começar a demitir as pessoas e não comunicar, não reunir as pessoas que ficam, pode produzir um certo clima de temor generalizado. Quem é o primeiro, quem é o próximo que vai ser demitido? Algumas pessoas têm uma prática de bota as pessoas de férias, quando volta aí demite. Daqui a pouco ninguém quer tirar férias mais na empresa porque pode ser demitido na volta. Então, não é a melhor coisa a ser feito, não é uma atividade prazerosa, é evidente, demitir, mas para preservar a saúde financeira, né, a questão da saúde da empresa, às vezes é necessário sim fazer demissões. Nós só reforçamos isso. Conversa com a pessoa, explica por que a pessoa está saindo e imediatamente reúne as outras pessoas da empresa, explica o que é que está acontecendo. Com a possibilidade de, por exemplo, readmitir essa pessoa caso a situação melhore lá na frente? Eventualmente sim. Ou algumas empresas ajudam a recolocar essa pessoa. Às vezes tem uma empresa de um amigo, de um parceiro, de um fornecedor. Olha, tem uma pessoa aqui com um perfil bom, será que você não está precisando também? Não pode absorver essa pessoa? Eu estou tirando porque eu não estou podendo agora. Então, é importante ter essa transparência nesse momento e ser pragmático. Em algumas situações é preciso sim fazer isso e não pode deixar de fazê-lo. Tem empresas que aí essa questão da demissão pode ser ruim no momento em que você preparou, investiu muito nessas pessoas, elas detêm todo um conhecimento, isso mesmo, capacitou elas, né, investiu muito em treinamento e tudo, e aí você se desfazer dessa pessoa. Então, preparou para o mercado. Isso mesmo. Para outra empresa. Então, o que eu recomendo é que você, quando fizer, faça porque chegou no limite, entendeu? Você reuniu todo mundo, não está conseguindo, aí sim, aí não há como, porque você tem que preservar o caixa. Mas procure reter essas pessoas, principalmente porque você fez esses investimentos aí ao longo de tantos anos, e aí você vai perder tudo aquilo que você investiu nessa pessoa e preparou, capacitou ela, e aí, de repente, você, por causa de uma crise momentânea, você demite. E para o cidadão comum,
está pagando as contas mais caras e que está vendo o dinheiro não chegar até o final do mês. O que fazer? Aí não tem jeito, Mário. Aí é, de fato, segurar as contas. Não tem outra coisa para ser feita. Renegociar algumas situações com fornecedores, com prestação de serviços, reduzir a quantidade de programas que são mais caros. Então, se a pessoa é um frequentador assíduo de restaurante, por exemplo, aí diminui um pouco isso, pensa em programações de custo mais baixo. Numa época de crise, não existe fórmula mágica. De fato, tem que fazer o dever de casa que precisa ser feito. E, quando são profissionais liberais, também pensar em que tipos de serviços ou produtos pode fazer diferente. Há quem diga que é interessante que as pessoas que são assalariadas e que estão nessa situação de aperto financeiro, elas podem procurar diversificar, inclusive, o trabalho, tentar arrumar um trabalho temporário, enfim, num horário em que ela esteja mais livre. Isso é viável também? Sim, essa também é uma forma de você poder... muitas pessoas aproveitam também esses momentos, né? Isso eu já vi acontecer, de quando é demitida, ela primeiro leva um choque, né? Mas depois ela tem um sonho ali na cabeça, aí termina abrindo um negocinho. Eu já vi diversos negócios que prosperaram em função da pessoa ter sido demitida, ganhou um certo recurso da indenização e aplicou naquilo que ela vinha sonhando quando era funcionário. E terminou progredindo. Então, existe essa possibilidade também, não é o desespero. A pessoa não pode ficar desesperada porque foi demitida, porque você tem oportunidades de mercado acontecendo e se você pegar e abrir o seu pequeno negocinho ali, você pode e vai seguir em frente. Então, eu digo sempre isso, a crise a gente não pode esmurecer, né? A crise a gente tem que enfrentar ela, buscando alternativas, buscando ser diferente, para que a gente possa sair dela, enfrentá-la e seguir em frente. Acho que a gente tem que seguir a vida. E aí a gente volta àquela palavra, inovando. E aí muita gente pergunta, e o que é inovar? Pergunta muito o que é e como é que faz. Uhum. Eu gosto sempre de lembrar uma ideia que está no senso comum das pessoas, é que inovação é aquela cena que você está andando na praia, a água do mar bate nos pés, acende uma lâmpada mágica, a pessoa tem uma brilhante ideia. E a gente sabe que não é exatamente isso, ou não é sempre assim, pelo menos. Tem os gênios, que são grandes inovadores, que têm uns lampejos desses, mas a gente não pode esperar que isso aconteça. Portanto, a gente precisa tratar a inovação sob o ponto de vista da gestão, a gestão da inovação. Como é que faz a gestão da inovação? Fazendo reuniões, botando o máximo de pessoas, evidentemente pessoas associadas àquele tema, possíveis para pensar sobre aquele problema, para discutir sobre aquele tema. E às vezes o cara que está lá no chão de fábrica, fazendo aquela atividade diária, ele tem uma sugestão interessante que pode não ser nem uma ideia acabada, mas junta aquela ideia, soma com outra perspectiva de outra pessoa, que o cara dá uma contribuição, tá, e você tem uma solução que não é garantia de nada, mas que pode ser testada e muitas vezes funciona bem. Então o que precisa ser feito é um exercício constante, uma prática de tentativa de inovar. Inovar é uma coisa muito difícil. É uma palavra que todo mundo gosta muito de falar, mas não é uma ação trivial. Por isso que precisa ter um esforço contínuo e sistemático de conversas, de raciocínio. O raciocínio sistemático sobre o mesmo problema nos dá uma chance maior de conseguir uma solução mais adequada. Isso precisa ser incentivado cada vez mais nas empresas. E inovação, pegando um pouco também do gancho, na minha visão, é você ser diferente, né? Quando você faz algo diferente do que está todo mundo fazendo, você começa a ter um processo de inovação. Todas as pessoas começam a perceber que, olha, tem aquele sujeito ali que faz aquilo. Eu vou lhe dar 2 exemplos, aí você vai analisar se isso é inovar. Os dois vão avaliar. Um é de um microempresário que tinha lá o seu local, o seu ponto fixo de venda e que as vendas haviam caído tal, por conta da crise, e que ele decidiu vender, pegar o carro dele e sair pelo bairro vendendo aquele produto com um alto-falante lá
no carro, dizendo, olha aqui, venha cá, estou na sua porta, na porta da sua casa, tal, vem aqui, venha comprar, o produto é fresquinho, tal, não sei o quê. Esse é um exemplo. E o outro exemplo, bom, daqui a pouco eu lembro do outro exemplo, mas esse aí, isso é inovar? Aquele que tinha um ponto fixo, que as vendas começaram a cair, ele saiu para vender na porta da casa de cada um, anunciando, olha, eu estou vendo aqui na sua casa. Sim, e eu me lembrei do segundo exemplo. E aí aqueles carros que vendem, me parece que gás, que já passam pelas ruas, e que o cara inovou também recebendo cartões de crédito. Não sei de que forma, mas recebendo cartão de crédito, quer dizer, o cliente já não tinha mais o trabalho de ir lá no posto, lá para buscar o botijão de gás. O cara ia na porta da casa dele e ainda passava no cartão de crédito, não precisava em dinheiro vivo. Isso é inovar também? Veja só, inovação a gente não pode pensar... Estou dando pequenos exemplos. Né? Claro. A gente não pode pensar que inovação está sempre ligada à tecnologia, né? De você construir uma coisa nova, algo que nem, aí vamos lá, o Facebook foi uma inovação diferente. Mas para mim inovar é isso mesmo, é você fazer diferente algo que... Do que todo mundo faz. Ninguém fez isso, pronto, você está inovando. A iniciativa dele de poder pegar o carro, sair anunciando por ali, se ninguém fez aquilo é inovação para aquele tipo de situação. Então, e aí você tocou numa questão, claro, que eu quero perguntar ao Fábio também, como consultor empresarial, tem muita gente dizendo, bom, e as redes sociais? Né? Elas podem ajudar de alguma forma, incrementando as vendas de uma microempresa, de uma pequena empresa? Sem dúvida nenhuma. Já há alguns anos, depois que as redes sociais se expandiram a um tamanho que praticamente todas as pessoas estão lá, ou quase todas as pessoas, sobretudo num período de crise, as empresas não podem deixar de estar lá, independente do seu negócio. É evidente que não é simplesmente estar e vincular qualquer tipo de informação. É preciso estar de uma forma profissional, com estratégia. O que é que eu preciso comunicar para o meu cliente que está lá também? Então, hoje em dia ainda tem um custo muito competitivo, as redes sociais, mas precisa ter uma estratégia muito bem pensada, porque o tiro pode sair pela culatra também, porque você está exposto. Quando você está exposto, você pode receber qualquer tipo de crítica, enfim, diferente de um veículo mais tradicional até. Nas redes sociais é um campo mais aberto, e eu recomendo sempre às empresas, vejam como vocês podem se posicionar e como vocês podem estar mais perto do seu cliente final. Não pode ficar fora das redes sociais. Bom, José Emílio Calado, a gente está próximo ao final, mas eu acho que a gente tem 1 minuto para cada 1 minuto e meio, para as considerações, até para o nosso telespectador, nossa telespectadora que nos acompanha até esse momento. Eu queria deixar na minha mensagem aqui, Mário, mais uma vez, um sentimento de otimismo. Eu acho que a gente tem a crise está aí, mas não é o fim do mundo, isso vai acabar, né? E a gente tem que buscar os mecanismos para enfrentá-la. E isso é importante. Você, mesmo sendo um pequeno empresário, um assalariado, um funcionário, procure fazer melhor. Tudo. Isso serve para qualquer um. Procure sempre fazer melhor. Aquilo que você hoje faz, amanhã faça melhor, tente fazer melhor, que aí você vai enfrentar a crise e você vai sair dela. Fábio Menezes, o que dizer? Também nessa linha, acho que a gente não pode deixar de ser otimista, respeitando a crise, mas sem se desesperar de forma nenhuma, partindo do pressuposto que nós vamos passar por ela. A crise é grande, mas o Brasil não vai se acabar por conta disso, nem os estados, nem as empresas que fizeram o dever de casa. Agora precisa fazer. Não pode apenas ficar esperando que um belo dia a gente abra os jornais e entenda que a crise melhorou. Não vai acontecer isso. Pode ser que a gente não chegue nesse tempo. A gente precisa ajudar, né? Precisa fazer atividades diferentes. Nesse sentido, Mário, eu gostaria de convidar as pessoas. A gente vai fazer um workshop na TGI no dia 19 de agosto, onde a gente vai ter um pouco mais de tempo de discutir o que as empresas devem fazer. Muito a gente tem conversado sobre a compreensão da crise em si, mas de fato o que é que faz? A gente precisa raciocinar que tipo de ferramentas a gente pode aplicar às empresas para contribuir no enfrentamento dessa crise. E tem algum site onde as pessoas possam ver isso? Tem, as pessoas podem entrar em www.tgi.com.br, buscar as informações lá, a gente está ainda com as inscrições abertas
e vamos fazer uma discussão bem otimista, mas realista. Fábio Menezes, José Emílio Calado, muito obrigado pela participação no Off. Certamente a gente contribuiu muito para o nosso telespectador entender um pouco melhor a crise e ficar mais tranquilo em relação a como enfrentar e como sobreviver bem a essa crise. Muito obrigado a você também pela sua atenção. Um ótimo restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo programa em Off.